Sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Grupo Prática da Mente, sempre de segunda e quarta-feira, falando sobre hipnose, trazendo convidados, trazendo assuntos de programação neurolinguística e tudo mais que diz respeito ao autoconhecimento. E hoje é um daqueles dias bem especiais que nós temos um convidado aqui com a gente, o Breno Augusto, que tem aí vários e vários cursos de hipnoterapia no currículo e que agora já está ensinando, está dando seus próprios cursos. Ele vai contar um pouquinho para a gente dessa história daqui a pouco. Mas antes de passar a palavra para o Breno, só falar para vocês o nosso grupo no Telegram, para você que está nos acompanhando ao vivo, ou para você que está nos acompanhando aí no YouTube, no dia que você estiver assistindo, entre no nosso grupo no Telegram, no t.me/prática da mente. Lá vocês ficam sabendo da agenda, de quem é que vem por aí nos próximos dias, nos próximos encontros, quais são os temas, além de diversas discussões e debates que acontecem lá também. Então, estejam convidados a entrarem também no grupo Prática da Mente no Telegram. E Breno, seja muito bem-vindo, é uma honra para a gente recebê-lo aqui, uma pessoa que já está há tanto tempo envolvido nesse mundo da hipnose. Nós aqui temos pessoal de todos os níveis, tem pessoal que já está atendendo, mas tem pessoal que está começando os estudos agora, e é muito legal tê-lo aqui para somar muito com o grupo Prática da Mente. Então seja muito bem-vindo, eu te passo a palavra agora. Muito obrigado, Thiago. Obrigado a todo mundo que está assistindo. E é sempre bom compartilhar um pouquinho dessa visão e falar um pouco mais de hipnose, compartilhar os aprendizados e todos os conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo dessa jornada. Então é sempre um prazer mesmo falar sobre isso, né? Falar de algo que a gente ama, a gente vive sempre. Então, vou falar um pouquinho da minha história, porque ela se encaixa perfeitamente com a auto-hipnose, porque muita gente começa a estudar hipnose, às vezes para hipnotizar o amigo, colar a mão de alguém, ou às vezes quer atender na clínica. E a minha história é um pouco diferente, porque eu comecei a estudar essas ferramentas para resolver um problema interno meu. Eu era uma pessoa muito tímida, um rapaz um pouco fechado, assim, mais no meu canto, mais quietinho. E chegou um certo momento que a hipnose ela cruzou o meu caminho. E, inicialmente, eu não acreditava em nada do que eu via. A gente vivia uma era negra da hipnose, isso é há 10 anos atrás, então não existiam os canais no YouTube, não existia treinamentos, os bons treinamentos que existem hoje não existiam. Então era realmente a gente ter que entrar como se fosse uma selva de conhecimentos e ter que desbravar aquilo ali no facão mesmo. Então foram anos assim de muita pesquisa, de muitos estudos, até que eu fiz o meu primeiro treinamento. E depois de lá para cá, me apaixonei pela ferramenta e comecei a me aprofundar cada vez mais, estudando mais, fazendo formações, até que chegou um momento que eu tive que enfrentar essa timidez, quando eu comecei a dar treinamentos há mais ou menos uns 4 a 5 anos atrás, não sei ao certo. E aí eu percebi que realmente esse negócio funciona. Então eu acabei me especializando em auto-hipnose. A minha busca sempre foi mudar a mim mesmo, mudar a minha pessoa, trabalhar os meus aspectos mentais. Só que nessa jornada eu acabei aprendendo muita coisa e a vida ela acabou me jogando para esse papel de me tornar um hipnoterapeuta. Então, já faz um bom tempo que eu atendo, já tem 6 anos que eu atendo em clínica, já ajudei muita gente e hoje eu vivo essa ferramenta todos os dias, trabalho com isso, faço atendimentos, faço práticas todos os dias, então a hipnose ela está bem presente na minha vida, pelo menos há 6 anos. Assim. Então hoje eu vivo de hipnose, tenho uma paixão enorme por esse tema, por esse assunto, e é um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. Tá? E aí, a gente chega num ponto para falar de auto-hipnose, que é o seguinte: quando eu estou falando desse tema, eu estou falando de uma visão que ela é minha. Eu estou falando de uma maneira que eu tenho de enxergar a auto-hipnose. Porque, sendo bem sincero e bem direto, os conhecimentos, os livros que a gente tem por aí são rasos, eles não são bons e eles te colocam num caminho que às vezes você está procurando a coisa errada. Você não está
indo no caminho da mudança. Você está procurando um estado de transe ou dar uma sugestão direta que vai mudar a sua vida. E, de verdade, essa é uma visão bem ingênua em relação a esse processo de mudança. Então, o que eu chamo de auto-hipnose hoje não é nada que eu aprendi num livro ou aprendi com alguém. É um método que eu desenvolvi e uma visão que eu tenho com base nos meus estudos, com base nas minhas práticas, nas minhas transformações para a minha vida e também com essa experiência clínica que eu fui desenvolvendo ao longo desses anos. Então, é importante falar isso porque às vezes as pessoas me perguntam, me recomenda algum livro, me indica alguma coisa, e realmente é escasso de material. Em algum momento, cedo ou tarde, eu estou escrevendo um livro, e aí vai sair, a gente vai poder falar mais disso e aprofundar um pouco mais nesse tema e trazer uma nova visão, uma visão mais moderna para essas ferramentas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, porque eu acredito que muita gente aqui estuda hipnose, e ensinar auto-hipnose para hipnotista é muito mais difícil. Porque a gente tem algumas crenças que são perigosas quando a gente está falando desse processo de mudança. Principalmente para quem estuda hipnose clássica, para quem quer colar a mão do amiguinho, para quem faz esse processo de transe, né, que ele é mais no entretenimento, essa coisa da mão colada, eu esqueci o nome. E esses fenômenos, eles acontecem, eles são impressionantes, porém, a base que a gente tem da hipnose clássica, ela não diz muito sobre o que realmente está acontecendo. Então, a gente utiliza muitas metáforas. E uma dessas metáforas é essa ideia de transe, que existe um estado alterado de consciência e que hipnose se trata de você acessar esse estado alterado. Essa explicação para o público leigo, para uma pessoa que eu vou hipnotizar na rua, num street, é maravilhoso, é ótimo, é simples, é fácil, as pessoas conseguem entender a ideia, elas conseguem entender a metáfora. Só que aí existe essa pessoa que está estudando hipnose e que ela acha que ela coloca as pessoas em transe. E ela começa a estudar auto-hipnose. E aí ela pensa, nossa, então para mudar a minha vida, eu tenho que entrar nesse transe. Só que aí ela vai fazer a prática e ela não sente nada, ela tá ali, a mente dela não vai para lugar nenhum e ela fala, esse negócio não funciona comigo. Eu não consigo ser hipnotizado. E essa ideia, ela é a ideia mais perigosa quando se trata de auto-hipnose. Porque esse transe, ele é uma metáfora. Então, eu sou conhecido por acabar com as visões que as pessoas têm em relação à hipnose para desconstruir conceitos. Então, entenda que transe não existe. E quando eu comecei a falar disso há 5 anos atrás, as pessoas, assim, arregalavam os olhos, mas, meu Deus, como assim transe não existe? Você hipnotiza as pessoas. Gente, isso é uma metáfora. E o que está acontecendo são coisas diferentes. Então, o que realmente faz uma pessoa mudar? É esse estado de transe? Ou é uma outra coisa? E ao longo dessa jornada de estudos e aprofundando nessas ferramentas, eu percebi que esse transe, ele pode acontecer, essa metáfora, você pode ter um estado diferente, você pode ter uma sensação diferente, mas isso não tem correlação com a mudança. É a mesma coisa que eu falar que para eu ganhar massa muscular na academia, eu preciso suar. O suor, ele pode estar presente na atividade física, mas o que te faz ganhar a massa magra na hora de fazer os exercícios não é o suor. Então existe sim uma correlação, só que essa correlação ela não tem nenhuma ligação com realmente o processo de mudança. Então, de uma forma simples e prática, as pessoas mudam porque elas percebem que elas têm recursos para a mudança. Eu percebo que eu tenho a capacidade de mudar. Então, como que eu percebo isso? É alterando o meu inconsciente? É acessando o meu subconsciente? Não. É consciência. É tomando consciência dos aspectos internos, as engrenagens internas que me geram um problema
e também tomando consciência dos recursos que eu tenho para mudança. Muita gente acha que auto-hipnose é você tirar a consciência de jogo. E essa ideia, ela é uma bobagem. Porque a consciência ela tem que estar presente e ela tem que estar ativa no processo. Para a gente fazer uma boa auto-hipnose, a gente quer a consciência ali presente e focada. O que é o difícil, né? Porque a nossa consciência ela está oscilando o tempo todo. Entre pensamentos, entre ideias, entre sensações, entre estímulos que estão acontecendo. E é muito difícil a gente estar presente, consciente, nem que seja 5 segundos. Você fica 5 segundos aqui comigo agora, mas daqui a pouco um cachorro late, alguém chama, alguma coisa acontece e a consciência ela é sequestrada. Algo leva essa consciência para algum lugar. Então, a consciência ela tem um papel fundamental nesse processo de auto-hipnose, nesse processo de transformação. Eu falo que, às vezes, a consciência ela é muito mais importante do que ficar preocupado com inserir uma mensagem no meu inconsciente, uma programação no meu subconsciente, uma sugestão mágica. Então, a gente precisa se preocupar muito mais com a consciência quando se trata de auto-hipnose. Então, quando eu estou falando desse processo, que eu vou descrever ele um pouco melhor, eu não estou falando apenas de sugestão direta. Tem muita gente também, principalmente os hipnotistas, que acham que eu fecho os olhos, eu falo, minha vida se transforma, eu sou um vencedor, e eu sou capaz de tudo, e todas essas coisas. Isso pode funcionar? Pode. Mas isso é, sei lá, 3% de um processo muito maior que você poderia estar fazendo para transformar realmente sua vida. Isso pode ser útil? Pode. Mas existem outras coisas mais importantes para a gente se concentrar. Então, auto-hipnose, pelo menos na minha visão, como eu enxergo isso, não tem nada a ver com essa mensagem que você vai implantar no seu subconsciente. Na verdade, essa ideia de subconsciente ela é muito bobinha também, né? Ela é metafórica. A gente tem que ter essa noção. Quando eu conto isso para alguém, eu vou falar com o meu cliente de terapia, eu posso falar de subconsciente, mas entendendo que isso é uma visão metafórica. Quando nós estamos falando de neurologia, a parte fisiológica do cérebro, não existe divisão. Não existe uma parte do meu subconsciente, não existe uma parte do meu inconsciente, não existe isso. Existe o seu cérebro funcionando. E uma outra coisa muito importante é que nem tudo vai ser mente. Nem tudo vai estar na mente. A gente precisa entender que mente e corpo faz parte do mesmo sistema, é o pressuposto da PNL. Então, se mente e corpo faz parte de um mesmo sistema, uma auto-hipnose completa, ela não pode só levar a mente em conta. Ela não pode levar só esses pensamentos em conta. Eu preciso ter técnicas e práticas que vão atuar direto no corpo. Um exemplo prático disso, eu acho que fica mais fácil para a gente condensar o que a gente está aprendendo e entendendo, é a ansiedade. Às vezes a ansiedade ela pode acontecer por um aspecto mental, sua mente está acelerada, mas dependendo do que acontece, isso vai para o corpo. O seu cérebro ele manda uma mensagem para a amígdala e a amígdala ela dispara uma reação de química que vai para o seu corpo, que vai liberar cortisol, adrenalina, e você vai começar a sentir sensações que estão no corpo. E aí tem gente que vai fazer uma auto-hipnose e vai tentar atuar na mente. Eu vou mudar os meus pensamentos, eu vou tentar pensar numa coisa diferente. Mas se você já está agitado, qualquer tentativa de controlar a sua mente vai agitar ela ainda mais. Então, quando a gente está num estado desse de medo, de ansiedade, não adianta a gente fazer uma auto-hipnose que vai na mente. A gente precisa trabalhar no corpo. Então, só falando um pouquinho dessa introdução, do que eu penso a respeito de auto-hipnose hoje, percebam que são várias ferramentas, são vários detalhes, e são várias peças, engrenagens, que a gente precisa se conscientizar do nosso funcionamento para realmente conseguir domar nossa mente. Então, não vai ser um estado de transe ou uma sugestão direta.
A gente precisa de um papo mais aprofundado, a gente precisa de um papo mais sério para realmente conseguir mudar a nossa vida utilizando essa ferramenta, tá? Então, não existe transe. A auto-hipnose não é só sugestão direta e existem técnicas que você vai precisar trabalhar no corpo. Então, se a auto-hipnose não tem nada a ver com esse transe, tem a ver com o quê? Então, a primeira coisa é a gente entender que a gente precisa trabalhar a consciência. Eu preciso tomar consciência dos meus próprios recursos para a mudança. Eu preciso enxergar que eu tenho esse recurso para mudar, tá? E aí, para a gente falar um pouco mais desse processo de mudança de uma maneira mais séria, de uma perspectiva mais científica, nós vamos falar do livro do Daniel Kahneman, que é o melhor livro de hipnose que não se trata de hipnose, que é o Duas Formas de Pensar, Rápido e Devagar. Esse livro é maravilhoso. E ele mudou totalmente a minha vida e a minha maneira de enxergar todo esse processo de mudança. E a base desse livro é o seguinte: nós temos dois modos de pensar. Nós temos o modo rápido e o modo devagar. O modo rápido, ele não depende da sua consciência. A informação, ela vem e ela funciona de uma forma automática. Tipo quando alguém joga alguma coisa na sua direção. Você não pensa de forma racional. Opa, está vindo uma pedra na minha direção, eu preciso desviar. Se você fosse pensar de uma forma racional, você tomaria uma pedrada toda vez que alguém jogasse uma coisa na sua direção. Mas a gente faz isso de uma forma automática. O seu cérebro, ele percebe o estímulo, a ameaça de dano, e quando ele percebe isso se aproximando, ele simplesmente desvia. Ele toma essa atitude para você. Então, o seu corpo, ele reage. Ele tem esse estímulo. O seu cérebro está o tempo todo procurando uma ameaça. E quando ele percebe essa ameaça, o tálamo direciona, ao invés de passar essa informação para o córtex, para você pensar de uma forma racional, ele já vai disparar a amígdala e a amígdala já faz uma reação no corpo. Você age ao invés de pensar sobre. Isso pode acontecer quando você está dirigindo. Você já está num processo que ele é automatizado. Mas aí aparece alguém na sua frente. Você não vai parar para pensar, nossa, alguém está cruzando o meu caminho. Não. O seu corpo, ele vai reagir. Entrou alguém na sua frente, o seu pé, ele já vai uma fração de segundo. O seu corpo, ele vai reagir, o seu pé vai pisar no freio e você vai frear o carro. E isso não é consciente. Porque o seu corpo, ele toma uma atitude para você, o seu cérebro, ele vai tomar essa atitude. Então, quando a gente está falando de mudança, nós temos que entender que os nossos problemas, em geral, eles são automações. Uma pessoa que fuma, ela faz isso de uma forma automática. Uma pessoa que come compulsivamente, ela faz isso de uma forma automática. Porque quando ela percebe, muita gente é assim, ela já está com a geladeira aberta, com o chocolate na mão, ela já está com o chocolate aberto. Ou às vezes a pessoa ela já está com cigarro, na hora que ela vê, ela já está fumando. Ou às vezes quando a gente percebe, a gente já está ansioso, ou a gente já está depressivo, ou a gente já está falando de uma forma acelerada demais, ou a gente já está com esse medo. Essas reações, elas acontecem de uma forma automática. Então existe esse processo automático que acontece. Mas é importante dizer que isso não é ruim. Porque o cérebro ele vai automatizar tudo para economizar energia. Porque se a gente fosse pensar sobre tudo, toda hora, a gente ia gastar muita energia para fazer as coisas. Então, quanto mais a gente faz de uma forma repetida, a gente vai repetindo, 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 seu cérebro vai chegar um momento que ele vai entender, opa, fulano está fazendo isso várias vezes. Então quer dizer que isso é importante para ele, vamos automatizar. Isso acontece, por exemplo, quando você está aprendendo a andar de bicicleta. Inicialmente, você precisa usar o seu processo devagar, que é esse processo racional, é você pensar. E você você sobe em cima da bicicleta e você começa, e agora o que eu faço? E é estranho, porque o seu corpo ele não está acostumado, o seu cérebro, a sua mente não está acostumado. Mas aí você vai repetindo, repetindo, repetindo. E chega uma hora que o seu corpo aprende, o seu cérebro aprende. E chega uma hora que você não precisa mais pensar sobre como era andar de bicicleta. Você monta em cima da bicicleta e você anda.
Então, os processos eles vão sendo automatizados naturalmente. E a hipnose, ela acontece por esse motivo. Nós automatizamos pensamentos através de sugestões e visualizações. Esse é o poder da auto-hipnose. E o poder da hipnose também, em um geral, né? Isso serve também para tratamento, serve também para outros processos. Então, quando nós estamos falando de auto-hipnose, na minha visão hoje, eu acredito que a auto-hipnose é essa ponte que eu consigo automatizar novos processos no meu inconsciente. Eu consigo inserir novas automações na minha mente. Se eu quero fazer atividades físicas todos os dias, eu vou automatizar isso para que eu não gaste energia para ficar, eu tenho que ir para a academia hoje, ficar sofrendo com essa mudança. Ou às vezes automatizar um novo processo para que eu apresente um trabalho e eu me sinta confiante. Eu não tenha aquela automação da timidez. Ou, melhor, quando eu vou conversar com alguém, eu tenho aquela conversa difícil, eu preciso me impor. E aí eu automatizo as reações emocionais que eu preciso ter naquele momento. Ou eu posso interromper as automações que eu não quero mais. Interromper aquelas automações que não me servem. Aquele momento que eu chego no trabalho, eu fico ansioso. Ou aquele momento que eu acordo pela manhã, eu já estou meio para baixo, já estou meio depressivo. Ou talvez aqueles pensamentos negativos que me colocam para baixo. Eu consigo acabar com esses pensamentos através desse processo de auto-hipnose. Então, para mim, hoje, a auto-hipnose é essa ponte, essa comunicação entre o que a minha consciência quer e o que o meu inconsciente está programado para fazer. E quando eu falo programado, é uma metáfora também, tá, gente? Não existe um computador na sua mente, nada do tipo. São redes neurais. Mas existem um aspecto que você aprendeu a se comportar de uma determinada maneira. E tudo é aprendido, né? Vou pegar um exemplo de como um comportamento ele pode ser automatizado e isso pode virar uma identidade e a gente associa isso como algo que eu sou. Eu sou tímido, eu sou ansioso, eu sou desastrado. Vamos lá, pegar um exemplo. Imagina que tem uma criança, porque tudo acontece na infância. Os nossos pais, eles são os nossos maiores vilões, assim, que instalam os nossos maiores problemas, os medos e as merdas na nossa mente. Desculpa a palavra merda, viu, gente? Mas às vezes sai. Imagina que tem uma criança ali e ela está sentada assistindo televisão. E aí, por algum motivo, ela está tomando um Toddy ou um Nescau, vai dar sua preferência. E aí ela está ali tomando esse achocolatado e sem querer ela vai e está assistindo lá Dragon Ball Z e ela derrama um negócio no chão. E aí a mãe dela chega para ela e fala: nossa, você é muito desastrado, olha como é que você jogou o negócio no chão e tal. E isso aconteceu uma vez. Naquele momento, ela ouviu isso a primeira vez. E ela toma consciência. Nossa, eu joguei o negócio no chão, né? Poxa, minha mãe falou que eu sou desastrado. Só que isso acontece outras vezes. A mãe repete essa frase mais umas 5 vezes. A criança está lá brincando, nada ela tropeça, cai no chão. Nossa, eu falei para você que você não fazer isso, é desastrado demais. E aí, mais uma vez, ele escuta, o cérebro dele, será que esse negócio de desastrado faz parte de mim mesmo? E, pela repetição, ele cria essa programação, essa mentalidade. Essa crença fica instalada na cabeça dele. Essa frase, ela marca. E aí, ele adota o rótulo, eu sou desastrado. Então, essa repetição, ela é a mãe do aprendizado. São reforços que a gente vai reforçando, reforçando, reforçando. E chega uma hora que isso automatiza. E quando automatiza, não é necessário mais a consciência. E isso que é, às vezes, difícil para algumas pessoas entenderem. Que, gente, grande parte do que a gente faz, a gente não está pensando. Até mesmo os pensamentos que a gente tem diariamente, eles são automáticos. Esses pensamentos que você fica, esse ruído mental que você tem, isso é automático. A sua mente está produzindo isso, isso não é pensamento. É como se fosse uma rádio ruim
que você fica ouvindo o tempo todo. Essa rádio está ali. Essa vozinha interna, com essas telas mentais, e fica esse processo na sua cabeça. Isso não é pensamento. Isso são pensamentos automatizados. Então, quando se trata de auto-hipnose, nós temos que entender isso. Nós usamos essa parte devagar, que é esse pensamento racional e lógico, para lutar com o restante. E não é uma luta tão justa, porque segundo a neurociência hoje, somente 5% do nosso processamento é racional. O resto, o 95%, é inconsciente. Então nós estamos lutando, olha que coisa, é tipo 300, né? Nós estamos lutando com 5% contra 95%. E aí você acha que sugestão direta você falar, eu sou um vencedor, isso vai funcionar? Óbvio que não, gente. É um pensamento muito ingênuo. Então, essa explicação desses dois modos de pensar, ela é muito importante. Porque isso se trata do funcionamento da mente. Nós precisamos acabar com essas automações, instalar automações novas, se a gente realmente quer mudar. E tudo isso se trata de como a gente usa a consciência. Então, a auto-hipnose, para mim, é uma ponte, um jeito da gente ligar essa consciência, o que eu quero com a minha consciência, e fazer o meu inconsciente funcionar ao meu favor. Então, quando se trata disso, não é uma informação que eu tenho que inserir, uma sugestão ou algo do tipo. Mas é trabalhar dentro da perspectiva que a minha mente funciona. Eu preciso entender do processo de funcionamento da mente. Não vai ser só uma ideia de transe ou algo do tipo. Tem que entender de neurociência, tem que entender de psicologia. E aí o papo fica mais sério. E aí a gente realmente consegue resultados rápidos. E não algo que você vai jogar na loteria. É você fazer a mudança. Eu quero mudar amanhã, por exemplo. Amanhã eu quero começar a fazer atividade física. O que eu preciso mudar hoje? O que eu preciso inserir na minha mente hoje? Quais são as automações? Como é que eu vou trabalhar isso? Certo? Então, a gente precisa entender que a auto-hipnose ela vai acontecer na consciência. A consciência ela tem um papel fundamental nesse processo. Porque a consciência ela é como se fosse uma lanterna. E essa lanterna ela pode estar apontando para vários lugares. E se a consciência é uma lanterna, o inconsciente é como se fosse um galpão escuro. Um galpão cheio de coisas. Cheio de coisas. Tem tudo ali. Um monte de coisas. E a sua consciência é essa lanterninha. E você anda nesse galpão enorme. Às vezes você consegue iluminar algumas coisas, mas você não consegue ver tudo. E aí que tá a grande sacada da auto-hipnose, como eu enxergo. Porque se a minha consciência é essa lanterna, e se eu preciso tomar consciência dos recursos para mudar, eu preciso olhar para dentro de mim e encontrar esses recursos. Eu preciso tomar consciência deles. Eu preciso pegar essa luz e apontar para eles. Se eu preciso, por exemplo, se eu quero trabalhar uma timidez, que é algo que foi muito presente na minha vida, eu preciso buscar confiança. Onde que essa confiança está? E quando eu faço uma pergunta, essa lanterninha ela começa a verificar, né? Na PNL a gente chama isso de busca transderivacional. Eu pego essa lanterna, eu estou lá olhando onde está os meus recursos. Só que tem gente que só pensa no problema. Acontece alguma coisa na realidade, a pessoa fala, eu não consigo, não dá certo, não funciona para mim, eu não sou capaz. Você está pegando a sua lanterna da sua consciência e apontando para a falha, para o problema, para as coisas ruins. Você vai enxergar aquilo que você está querendo enxergar. Se você acha que você não é capaz, ok. Então a sua mente ela vai pegar dentro desse galpão e encontrar as evidências de que, nossa, realmente eu não sou capaz. Mas se você pensar diferente, e como seria possível fazer diferente? Ou qual seria a diferença que faria a diferença? Você começa a olhar para dentro de si mesmo, encontrando as soluções dos problemas. Então a consciência é como se fosse esse pêndulo, que ela oscila para um ponto e para o outro.
A gente pode estar sempre pensando em algo negativo ou algo positivo. A gente só precisa escolher pensar de uma forma diferente. Escolher mover essa lanterna para um ponto diferente. Então, tudo na auto-hipnose se trata da consciência. E do que você está pensando sobre? Do que você está fazendo com a sua consciência? Como você está direcionando a sua consciência para encontrar os recursos? Ou, às vezes, investigar e encontrar também os problemas. Nós podemos, por exemplo, fazer uma regressão em auto-hipnose. É possível? É possível. Encontrar lá atrás quais são as raízes desses traumas, as raízes dessas frustrações, as raízes desse pensamento negativo. Só que isso não depende de transe. Depende de eu investigar com essa lanterna esse galpão escuro. E Jung que falava muito sobre isso, sobre essa questão da sombra, a integração da sombra. Então a gente precisa encontrar esses aspectos sombrios dentro da gente e iluminar eles. E a partir do momento que eu enxergo essas engrenagens, eu vejo por que eu faço o que eu faço, fica muito fácil mudar. Porque eu percebo que eu tenho recurso para mudança. Então a base da auto-hipnose, a base de tudo isso que eu penso hoje, está ligado a isso. Então, existem ferramentas que vão complementar e vão auxiliar esse processo. Para trabalhar melhor essas duas vias de processamento. Então, eu preciso ter ferramentas para me ajudar a automatizar melhor esses processos, a encontrar esses recursos. Eu preciso de ferramentas para dessensibilizar e ferramentas para interromper pensamentos indesejados. Ou seja, automatizar novos processos, criar novos pensamentos, criar novas ideias e também interromper aquelas ideias antigas, interromper aqueles processos antigos, interromper aqueles pensamentos que não me servem mais. Porque é muito simples a gente entender que para resolver o problema, a gente só precisa parar de pensar sobre o problema. Se eu tenho um pensamento compulsivo em relação à comida, eu só preciso parar de pensar na comida. Se eu tenho um pensamento compulsivo em relação ao cigarro, eu só preciso parar de pensar no cigarro. Só que para isso, eu preciso pensar em algo diferente. Eu preciso buscar a diferença. Porque a lanterna está apontada para um algo. Se eu estou vendo esse aspecto negativo, como eu poderia olhar para isso de uma forma diferente? Como eu poderia fazer de uma forma diferente? Se eu tenho vontade de fumar, o que eu poderia fazer no lugar que eu iria de alguma forma saciar as mesmas necessidades? E aí você vai identificando isso. Vou dar um exemplo. Pegar esse exemplo do cigarro. Uma pessoa, ela fuma no horário de trabalho. Aquele momento que ela sai para fumar, ela foge um pouquinho ali do escritório e tudo mais. O motivo real dessa pessoa estar fumando é uma fuga. Fuga daquele ambiente. Ela está fugindo de um algo. É fuga enfrentamento. Ela está fugindo daquela situação. E ela sai para fumar. E o cigarro é meio que uma forma, uma desculpa, um pretexto para ela fugir. Então, o que essa pessoa poderia fazer para saciar essa necessidade de fugir um pouquinho do ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo não fumar mais? E aí ela percebe que ela poderia ir lá naquela padaria que ela compra um cigarro avulso, cigarro picado, como a gente fala aqui em Minas. Eu sei que tem uns lugares que não fala desse jeito. Ela poderia ir lá comprar esse cigarro avulso. E ao invés de fazer isso, né, desse processo automático, todos os dias ela sai do trabalho, ela vai lá, compra um cigarro, fuma e volta. Ela poderia manter o mesmo processo. Ela sai do trabalho, vai lá na vendinha lá do seu Manuel, compra uma água, toma água de canudinho e fica felizona. Por quê? Ela fugiu do trabalho. A necessidade dela foi saciada. Mas ela se conscientizou do processo e mudou a estratégia. Então, quando se trata de auto-hipnose, nós precisamos entender muito mais do funcionamento da nossa mente, entender muito mais de como essa estrutura do hábito está formada, do que um processo de transe, uma sugestão direta que vai transformar a nossa vida e coisas do gênero. A gente precisa ter um papo,
mais sério. Então, quando nós estamos, por exemplo, interrompendo pensamentos indesejados, nós estamos, de alguma forma, interrompendo algumas redes neurais de se comunicarem. Nós estamos interrompendo uma rede, um hábito de dar continuidade a esse hábito. Não estou dizendo que isso é fácil. Por quê? Quando essas reações automáticas elas disparam, a nossa consciência ela sai de jogo. O seu cérebro consciente desarma. Quando você tem um processo, por exemplo, de ansiedade, de medo, você não pensa mais de uma forma racional. Por isso que é muito importante a gente avaliar quais são os gatilhos, quais são as coisas que eu vejo e ouço antes de desencadear essa resposta. Um exemplo, uma pessoa pode se sentir ansiosa ao chegar no trabalho. Se ela já chega no trabalho, ela já está ansiosa, fica muito difícil ela lidar com esses pensamentos. Por quê? Cortisol e adrenalina já está no corpo. E ela vai precisar lidar no corpo, não vai ser auto-hipnose. Mas como ela poderia resolver isso em auto-hipnose? Ela identificar o que acontece antes dessa ansiedade ser disparada. Então, o que ela vê e ouve que faz o cérebro dela entrar nesse processo de ansiedade? E aí ela vai fazendo um caminho mental. Eu imagino que eu estou chegando no meu trabalho. E eu entro ali no saguão de entrada. Eu estou ansioso? Não estou. Ótimo. Então, beleza. Ainda não tenho ansiedade. Entro no elevador. Estou chegando na minha sala. Estou ansioso? Não, não estou. Bacana. Subo nesse elevador. Chego lá na minha sala. Abro a porta. Estou ansioso? Não, não estou ansioso. Sento na minha mesa. A ansiedade vem. Opa! O que eu vi ou ouvi que me desencadeou essa ansiedade? E ela percebe que o gatilho da ansiedade é a mesa cheia de papéis. Porque lembra ela que ela tem um monte de trabalho para fazer. E aí a mente dela fica agitada. E aí numa auto-hipnose ela pode mudar como ela percebe esses gatilhos. Ela pode usar ferramentas que vão no corpo para lidar com a sensação no corpo na hora. Então são várias ferramentas. A caixinha de ferramentas que eu tenho hoje para trabalhar a auto-hipnose não é uma ferramenta só. São várias telas. Então, o que seria essas ferramentas? Vou falar um pouquinho dessas ferramentas complementares. A meditação é uma ferramenta maravilhosa que cada vez mais eu tenho me apaixonado por essa ferramenta. Por quê? A nossa consciência oscila o dia inteiro entre pensamentos. A meditação te ajuda a ficar no agora. Você escolher no que você vai se concentrar. Eu escolho estar presente. Eu escolho estar no aqui e agora. Eu escolho direcionar o meu foco para o que está acontecendo. Eu não estou pensando nas coisas que me aconteceram. Eu não estou pensando nas coisas que vão acontecer. Eu estou aqui e agora. E quanto mais você medita, maior é o seu poder de conseguir transformar a si mesmo, porque você consegue direcionar o seu foco. Você consegue direcionar essa lanterna para os pontos que você precisa direcionar, para encontrar os seus recursos, para encontrar as raízes dos problemas. Então a meditação é uma ferramenta essencial para trabalhar foco, atenção plena também, porque é uma ferramenta que você vai utilizar esse treino diário de estar presente no dia a dia, enquanto você toma banho, enquanto você cozinha, enquanto você corre, enquanto você faz qualquer atividade física, enquanto você está ouvindo uma live, você para, respira, toma consciência do seu corpo, toma consciência de como você está. Não deixe sua mente vagar, não deixe a sua consciência oscilar entre pontos. Você está aqui agora. Então, a atenção plena na meditação ajuda muito a potencializar esse nosso autocontrole, esse nosso controle interno. A PNL é uma ferramenta maravilhosa, que eu tenho uma paixão gigantesca. O meu processo de auto-hipnose, ele deu um salto gigantesco quando eu comecei a utilizar a PNL no processo de auto-hipnose. Tanto que o meu treinamento, que eu fiquei conhecido no Brasil, chamava PNL para auto-hipnose. Quem começou com essa mistura, a misturar essas ferramentas, foi eu, há mais ou menos 5 anos atrás. Eu vi que são ferramentas que se complementam muito.
Porque lá atrás eu entendi que não era essa coisa de eu entrar em transe e dar uma sugestão, mas sim o que eu faço com a minha consciência. Então eu posso usar um switch, por exemplo. Eu não sei se vocês conhecem isso, eu não vou explicar cada técnica, cada ferramenta, senão era uma live só para a gente falar disso. Mas o switch é uma troca de telas mentais. Então eu poderia trocar essas telas, os filmes internos que eu tenho, eu posso trocar esses sons que são automáticos. Eu posso usar um switch para automatizar novos pensamentos, novas vozes, novas imagens. Eu posso usar submodalidades para trazer recursos, para trazer estados à tona, intensificar esses estados, criar novos estados. Enfim, a PNL é maravilhosa e complementa muito esse processo. Também para especificar o que você quer trabalhar, ter objetivo claro, formular um bom objetivo. Não só falar, eu quero emagrecer, eu quero parar de fumar. Não, é definir data, definir como, definir os porquês, né, disso ser importante para você. Então, a PNL também é uma ferramenta importantíssima. A neurociência nem se fala, porque se você não entender do que está acontecendo realmente na sua mente, de nada vale. Porque você vai buscar esses estados alterados de consciência que não servem para nada. Você tem que entender de rede neural, como é que um neurônio se conecta com o outro, o que a gente pode fazer para colapsar neurônios, fazer redes neurais conectarem. Tem a teoria teoria herbiana, né? Que neurônios que disparam juntos se conectam. Então, como é que eu faço esses neurônios se dispararem juntos para eles se conectarem? Tem a Lisa, né, com a teoria da emoção construída, que a gente tem esse papel ativo na construção das emoções. Então, essas ferramentas da neurociência nos dão uma visão muito mais ampla de como a nossa mente funciona, a gente tem mais controle, porque quanto mais consciência, a gente sai dos 5%, a gente começa uma jornada de 6, 7, 8, porque quanto mais a gente se conhece, mais controle sobre esses processos internos a gente tem. E existem também as ferramentas que vão atuar no corpo. Ferramentas que você pode usar nos momentos que você precisar agir no corpo. Como, por exemplo, EFT, MDR, são ferramentas que são necessárias e elas complementam esse processo de auto-hipnose. Elas vão complementar uma parte que a auto-hipnose em específico ela não trata. Então, quando eu falo de auto-hipnose hoje, percebam que é uma gama de ferramentas, é uma gama de teorias, são várias práticas, são várias ferramentas e não uma só. E quando nós estamos falando desse processo de mudança, a gente precisa levar isso a sério. Porque não vai ser com sugestão direta, 5 minutinhos de transe, que essas mudanças elas vão acontecer. A gente precisa de um papo mais aprofundado, a gente precisa realmente de ferramentas reais que vão trabalhar realmente a nossa mente num aspecto profundo. E não apenas uma imaginação vaga, uma visualização vaga. A gente precisa de entender um pouco mais o funcionamento da mente. Então, é assim que eu enxergo a auto-hipnose hoje. Essa gama de ferramentas complementares que, de alguma forma ou de outra, aceleram e muito o processo de mudança. Quando você entende de tudo isso, aí sim, mudar se torna muito fácil, como um estalar de dedos. Então, pessoal, eu queria dar uma visão ampla para vocês sobre como eu enxergo isso. Eu sei que tudo que eu falei aqui não é tão prático assim, mas no meu canal tem muita coisa para vocês olharem, aprenderem, tem induções. Hoje eu enxergo induções como um afunilamento da consciência. Você apenas está presente. Você parar de pensar naquele monte de coisa e estar presente ali no que você está fazendo. Então, vocês podem pesquisar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais. Tem muita coisa desatualizada lá, porque a gente continua estudando e não dá para atualizar tudo. Mas lá eu tenho certeza que vocês podem aprender mais e começar realmente a fazer esse processo de mudança na vida de vocês. Certo? Agora vamos abrir para as perguntas, né? Quem quiser Muito perguntar legal, alguma coisa. Breno, muito legal que você trouxe.
Eu costumo dizer, né, que hoje está na moda, na culinária, chamar as coisas de desconstruída, né? Eu acho que você trouxe a hipnose, auto-hipnose desconstruída aqui agora, a sua versão, e muito legal. Eu tenho uma pergunta para te fazer antes de passar para os outros mentores aqui do grupo. É o seguinte, existe também ah, uma- um mito, né, de que para a pessoa, para ela entrar em auto-hipnose, primeiro ela precisa experimentar a hipnose, para depois ela conseguir se colocar em auto-hipnose. Eu quero saber como é que você vê esse mito, já que você falou sobre o transe também, a metáfora do transe. É preciso a pessoa ter sido entrado num processo de hipnose antes, conduzida por um hipnoterapeuta, para depois ela ter condições de entrar no processo de auto-hipnose? Ótimo. A resposta simples é não. Mas se a gente vai entender o que acontece que poderia melhorar, o que seria essa melhora dessa pessoa ser hipnotizada formalmente por alguém ou ela fazer isso sozinho? A única diferença é a crença que ela cria. Então, se de alguma forma alguém está direcionando, o que é hipnose, gente? É direcionar a mente do outro, é direcionar a consciência do outro. É só isso. Eu já fui hipnotizado várias vezes. Eu sei o que acontece. Dizem por aí que eu sou sonambúlico, não sei. Mas o que realmente está acontecendo na mente da pessoa não é nada. Eu brincava, né? Tem muito tempo que eu não falo disso, mas não existe esse leão de Nárnia que fala para você: bem-vindo ao mundo do transe, da hipnose, você agora está no mundo. Não existe isso. A pessoa está ali o tempo todo. Então, a hipnose é o quê? Direcionar a consciência da pessoa. E talvez alguém, realmente passando pelo processo, fazer um relaxamento, por exemplo, a pessoa vai lá, relaxa a testa, a bochecha, e vai relaxando até chegar no dedinho do pé. E aí a pessoa ela vai seguindo e ela percebe que mudou o estado, porque ela estava agitada e depois ela estava calma. E ela fala, nossa, esse negócio funciona. Então, o fato dela passar por esse processo formal gera nela a crença de que ela foi hipnotizada. Mas isso é só uma crença. Ela poderia fazer esse processo sozinha. Ela só precisa direcionar a consciência dela para relaxar essas mesmas partes, né? Porque existe até mesmo na hipnose, a gente fala muito sobre isso, que toda hipnose é uma auto-hipnose, realmente. Porque o cérebro é da pessoa. Então, não existe essa necessidade. Agora, isso pode ajudar por causa da crença. Só por isso. Ed Alves, eu sei que você tem perguntas também. Boa noite mais uma vez, Breno. Antes de fazer minha pergunta, na verdade, mais um complemento, mas eu gostaria que você respondesse. Mas antes de fazer a pergunta, gostaria de te parabenizar. É uma ótima explicação, né? Bem simples. E é algo que eu até compactuo, né? Que a hipnose é algo tão simples, né? Tão de fácil acesso, mas que pela arrogância, né? E pelo egoísmo de muitos por aí acaba se tornando algo muito complexo e algo muito afunilado. E, cara, parabéns pela tua humildade, né? A gente percebe essa humildade intelectual de não desmerecer ninguém, não desmerecer os outros, né? Isso é muito importante. A pergunta que eu gostaria de fazer para ti, Brendo, é relacionada ao hábito, né? A questão de novos hábitos, né? Essa questão de gatilho, rotina, recompensa, né? E eu gosto muito de trabalhar essa questão quando trabalho com pessoas com compulsão alimentar, com vícios, né? Cigarro. Eu gosto de trabalhar muito nesse tripé. Primeiro, eu trabalho o gatilho, né? Eu vou tentar buscar as emoções por trás daquele vício, daquela compulsão. E trabalhando isso, depois eu vou trabalhar a questão da rotina, né? Para tentar realmente substituir essa rotina para que a recompensa seja a mesma ou seja melhor. Como que tu vê esse processo? Isso é um processo que eu criei, acabei criando, né? De tanto estudar, a gente acaba criando o nosso próprio método, que a hipnose dá essa liberdade para cada um criar o seu método. Mas como que tu vê essa forma, como que tu trabalha? Eu acho que basicamente seria isso, em cima desse tripé da criação de novos hábitos. Cara, é exatamente o que você falou. Eu trabalho nessa linha mesmo. Então, a gente precisa se concentrar em gatilhos. E o que acontece depois que esse gatilho ele é disparado? Quando a gente está falando de PNL, nós temos estratégias. E nós conseguimos traduzir todo o nosso pensamento em matemática, como se fosse uma formulazinha matemática. E toda a estratégia, ela começa com um gatilho, algo que inicia esse processo. Então, geralmente é algo que eu vejo ou ouço. Geralmente esse gatilho ele é externo, mas ele pode ser interno também.
mas geralmente ele é externo. E aí o que a gente precisa alterar é realmente o que você falou, a rotina de pensamento. Só que é importante entender que existem práticas que podem ajudar você a tornar essa automação mais fácil de ser feita. Porque quando a gente está falando de um hábito que eu tenho, que é nocivo, geralmente eu tenho uma estratégia que ela é única. Eu tenho esse gatilho que desperta esse pensamento, eu começo a pensar sobre isso, e isso me leva para um sentimento, né? Que é essa questão do gatilho, rotina, é a sensação. Então, quando a gente quer adotar um novo hábito, eu preciso criar uma nova estratégia, um novo jeito de pensar. Um exemplo simples, bem rápido. Vamos pegar esse exemplo que você falou da compulsão alimentar. Vamos supor que uma pessoa, ela chega do trabalho e aí ela tem ela já vai para a geladeira, ela abre a geladeira, pega alguma porcaria, senta no sofá e come. E aí a gente identifica que o gatilho dela é olhar para a geladeira, que quando ela abre a porta de casa, ela já olha a geladeira a primeira coisa. Então, bacana, eu identifico o gatilho. O gatilho eu mantenho o mesmo, para que a rotina de pensamento ela seja outra. E aí, ao invés dele ir para a geladeira e ele pegar alguma coisa, alguma porcaria e sentar no sofá, ele pode ir até a geladeira, abrir a geladeira e pegar um copo d'água. E aí pegar esse copo d'água, sentar no sofá e tomar esse copo d'água e se sentir satisfeito. E aí o que eu faço com essa pessoa? Faço ela visualizar isso várias vezes. Vou repetindo. O que acontece? Neurologicamente falando, existe uma bifurcação. Essa pessoa agora ela tem duas estratégias para lidar com aquele mesmo gatilho. E aí, quando ela aciona esse gatilho, o cérebro dela meio que dá aquela bugada. Ela tem aquele desejo antigo, porque aquela rede neural, ela vai continuar existindo. Ela vai existir por muito tempo, ainda mais se ela for muito reforçada. Os neurônios, eles ganham uma capa, né, que é chamada baia de mielina, que é como se fosse essa fibra óptica do cérebro. Então a informação, ela corre muito rápido. Essa nova estratégia, a gente cria um novo jeito de pensar. Trazendo para a metáfora da lanterna, o problema, a solução. Agora eu tenho essas duas. A minha consciência ela pode oscilar tanto para lá ou para cá. Só que aí, por escolha, eu forço a minha mente a ter esse comportamento mais positivo. E você pode ter ferramentas para ajudar essa pessoa a interromper a compulsão. Então ela pode ter o gatilho e ela usa FT, por exemplo. Não, eu liberto essa sensação, eu deixo ir e eu tomo um copo d'água e me sinto satisfeito. Então, quanto mais ela fizer isso, mais ela está criando um novo hábito, uma nova rotina, um novo caminho neural para aquele gatilho inicial. Então, você está trabalhando de uma forma muito parecida com o meu trabalho hoje. Então, é dentro dessa perspectiva mesmo. Muito bom, muito bom. Marcinha, sei que você tem perguntas. Liga aí seu microfone também, faça a pergunta. Já que você é aluna, você tem... Deixa eu te desmutar aqui, que talvez você esteja mutada. Pronto. Acho que se você desmutar, você consegue. Pronto. Tá funcionando? Sim, estamos te ouvindo. Oi, professor, tudo bom? E aí, Márcio, boa noite, joia? Boa noite. Então, para uma pessoa, qual a dica o senhor daria para uma pessoa que está começando o curso de auto-hipnose ou já está começando o processo, né, para ativar esse gatilho do início? Justamente já perdeu essa parte de crenças, tal, mas para esse início, para poder dar uma continuidade mais forte, alguma coisa assim. Porque é um processo lento, relativamente. Talvez depende muito da expectativa de cada um, né? Depende muito do que vai ser trabalhado. Então, cada caso, cada problema, a gente tem que enxergar ele como aquele problema. Eu vou montar, a minha perspectiva em relação à auto-hipnose é usar essas ferramentas em cima daquilo que é o problema. Então é como se eu tivesse uma caixa com furadeira, chave de fenda, chave Phillips, alicate, tem tudo ali dentro. E eu enxergo esse problema.
eu vou olhar para esse problema e eu vou ver qual a ferramenta da caixa vai me ser mais útil. Então depende muito do que usar em cada caso. Por exemplo, quando se trata de ansiedade, é muito importante a gente ter alguma coisa para lidar com o corpo. Então a gente precisa trabalhar corpo. Quando eu estou falando, por exemplo, de uma timidez, talvez um processo mental de resgatar recursos, de visualização, âncoras, vai funcionar melhor. Então depende muito do que vai ser trabalhado e de como a gente identifica esse problema. Porque a gente trabalha de uma forma específica. Não existe um passo a passo que vai servir para todos os problemas, mas sim uma adaptação de cada ferramenta, de cada técnica para aquela necessidade. Então, para falar assim por onde começar, de verdade, qualquer lugar serve. Então, toda ferramenta ela vai ser útil, ela vai ser válida. Mas, basicamente, a gente precisa ter alguma ferramenta de visualização para melhorar esse processo de visualizar. E aí entra o processo de resgatar emoções, de criar novos hábitos e também um processo para interromper pensamentos. Então, basicamente, se você tiver essas duas ferramentas, você já consegue mudar muita coisa, tá? Eu não sei se eu te respondi. Sim, sim, sim. E aí eu vou ficar perguntando. Pode perguntar. Por exemplo, quando tu falas assim de interromper o pensamento, eu teria que concluir ele com alguma solução ou interromper cortando? Depende. E já passando para outro pensamento? Depende muito de cada caso. Também. Então, vou pegar um exemplo. Vou pegar o exemplo do cigarro, por exemplo. Às vezes eu estou numa situação que eu estou com vontade de fumar. E naquele momento eu só preciso interromper a vontade. Preciso acabar com a vontade. Talvez eu não precise pensar em outra coisa, eu não preciso ter nada para lidar. Ou eu posso ter uma nova forma de pensar numa situação. Por exemplo, eu estou procrastinando. E aí eu percebo que eu estou procrastinando. E aí eu interrompo esse processo de procrastinar. Eu paro com esses pensamentos. Não é isso que eu quero. E aí eu posso me perguntar, o que eu posso fazer de melhor? O que eu poderia fazer agora para acabar com isso? Então depende muito de cada caso. Alguns casos vai ser legal buscar essa diferença, buscar esse algo diferente. Então eu recomendo sim a gente visualizar. Então se eu estou procrastinando, o que eu poderia estar fazendo? Eu paro esse processo e aí eu crio uma imagem mental, eu crio uma percepção do que seria o ideal. Porque muitas vezes a gente não faz as coisas porque nós não temos uma informação, como eu posso dizer? Nós não temos uma base de dados como agir. Então, se eu sou tímido, por exemplo, eu nunca nem me imaginei tendo confiança na minha base, nas minhas informações, no meu inconsciente, eu não tenho a estratégia de ser confiante. Então, se eu interrompo essa timidez e eu me imagino confiante, eu estou dando para o meu cérebro referenciais. E aí fica muito mais fácil, numa nova situação, ele se comportar de uma outra maneira. Porque ele tem um referencial novo, diferente, para reagir naquela situação. Faz sentido? Faz. Obrigada. Muito bom, Breno. Nada. Quero te agradecer mais uma vez a sua participação, somando muito. Pessoal, aqui eu sei que todos te conhecem, mas como esse vídeo vai para o YouTube, eu quero que agora você fala porventura os que não te conhecem ainda, como é que faz para entrar em contato, para te seguir. Fala um pouquinho do teu curso aí, para que o pessoal possa acompanhar também. Show de bola. Então, eu tô nas redes sociais, hoje em dia mais presente. Vou voltar a estar mais presente no YouTube, eu tô um pouco parado, mas até comprei um computador, tá para chegar essa semana, para voltar a editar vídeo, produzir bastante. Então, tô no YouTube, Brandon Augusto BH, vocês encontram no meu canal. Tô no Instagram também, vou voltar a postar bastante coisa também no Instagram, Brandon Augusto BH. Tem meu canal no Telegram, que é o t.me/Brandon Augusto. E basicamente as redes sociais são essas. Eu tenho um treinamento de auto-hipnose que é chamado o Desafio Mente Pro 14D.
A ideia do desafio é te fornecer esse kit de ferramentas de uma forma rápida, simples e que você não precise aprofundar tanto. Você tem o necessário para você mudar a sua vida. Então, nesse curso, eu reuni assim, esses 10 anos de experiências e estudos em um treinamento de 14 dias. Então, em 14 dias, você vai aprendendo ferramentas e cada ferramenta vai complementando a outra. Então, nessas 2 semanas, você vai fazendo práticas. E a cada prática, você vai subindo esses degraus na auto-hipnose. E no final, você faz uma super auto-hipnose completa para você estruturar o seu modelo de auto-hipnose para a sua necessidade. Então, você ganha a caixa de ferramentas. E aí, como você utiliza ela, é da sua maneira. A linguagem desse treinamento, ele é feito para ser uma linguagem simples. Então, não tem nada técnico, não tem nada muito denso, de falar de termos técnicos demais, de termos complicados. É simples, de uma forma prática, é muito mais voltado para a prática. Todos os dias sentar e praticar. Então, nesse método, eu ensino meditação, auto-hipnose, atenção plena, técnicas de PNL, enfim, um pouco de neurociência. Então, todas essas ferramentas, todo esse modelo de pensar que eu comentei com vocês aqui nessa live, está dentro desse treinamento. Então, ele é um pacote básico daquilo que você precisa para começar a mudar a sua vida. E a ideia dele foi fazer algo barato, que fosse acessível para as pessoas realmente conhecerem esse processo. Porque muita gente me procura, Breno, me indica um livro, me indica um curso. E de verdade, eu já participei dos cursos que tem por aí, eu já li todos os livros que tem de auto-hipnose por aí. E, gente, nada se compara com o meu treinamento. Não é prepotência nem nada, é porque a galera ensina o básico. Vai ensinar você a visualizar, dar sugestão direta e vocês entenderam aqui comigo que o papo tem que ser um pouquinho mais profundo. Então a ideia é ser simples, ser prático e em 14 dias você sair fazendo uma auto-hipnose completa. Eu não vou falar que em 14 dias você pode parar de praticar. Não, é porque são ferramentas que você vai levar para a vida. E se você tem um desconforto emocional, você sabe como lidar. Se você quer mudar um comportamento, trabalhar um hábito, você sabe como fazer isso acontecer. Se você quer criar bons objetivos, você tem ferramentas para isso. Então, o que eu quero fornecer para as pessoas nesse treinamento é um kit de ferramentas para você entender do seu funcionamento e gerenciar o seu cérebro da melhor maneira possível. Porque eu falo que o maior problema que a gente tem na nossa sociedade é essa falta de entendimento de como a gente funciona. Se a gente não tem ideia de como o nosso cérebro funciona, a gente não tem controle sobre ele. E a grande verdade é que a gente vive de uma forma automática. A gente vive automático, nós somos robôs. A verdade é essa, é duro, gente, dói, eu sei que dói, mas é a verdade. Então, se a gente realmente quer ter uma vida, eu falo de sucesso, mas entenda esse sucesso como aquilo que você tem como objetivo. Você precisa aprender a usar os seus recursos internos. Então, a ideia é facilitar realmente esse processo de auto-hipnose de uma forma simples e prática. Para quem quiser conhecer mais do meu trabalho e como eu enxergo esse processo, saber mais desse treinamento, pode entrar no meu site, que é o www.metodoapn.com.br. Baixando meu e-book, que vocês vão aprender um pouco mais de auto-hipnose, de atenção plena, lá eu falo dessas ferramentas, vocês vão ter uma oferta exclusiva, direcionada no mesmo momento. Assim, digitou o e-mail lá, você já vai para essa página. E lá tem todas as informações do desafio. O que você vai aprender, todos os dias. Dia 1, o que você vai aprender? Dia 2, dia 3. Aí você tem acesso a uma comunidade, a gente faz lives mensais, a gente tem áudios de auto-hipnose já gravados para você utilizar quando você quiser. Enfim, e o preço, gente, é irrisório. De verdade, eu poderia cobrar 5 vezes mais, que ainda valeria. Já me disseram isso, meus alunos mesmo dizem isso. Então, é um valor baixo porque eu gostaria de ter um curso desse quando eu comecei. Então, não existia. E eu sei que eu tenho mais conteúdo para aprofundar ainda mais. Então, vai ter cursos mais caros.
mas quer iniciar, quer ter essa caixinha de ferramentas, quer começar a praticar, o Desafio Mente Pro 14D é um ótimo começo para começar a aprender auto-hipnose. Show? Muito bom, muito bom. Só repete o site novamente para o pessoal não perder. É o www.metodoapn.com.br. No meu site também vocês encontram, que é o www.brendonaugusto.com.br. Tem esses dois domínios aí. Maravilha, Breno. Agradecer muito a sua presença, pessoal que acompanhou no ao vivo, pessoal que está assistindo aí no YouTube, lembrando também de entrar no nosso Telegram, t.me/prática da mente. Na quarta-feira a gente volta com mais um debate super especial e na semana seguinte, né, na segunda-feira, dia 17 de agosto, é bom a gente falar os dias, que as pessoas podem estar assistindo isso aqui no YouTube daqui a um ano, mas no dia 17 de agosto de 2020, esse debate ele muda das 19 horas para as 21 horas, para que a gente atraia mais pessoas. O pessoal ainda está saindo do trabalho, às 19 ainda fica meio complicado. Então é um novo horário aí que a gente vai começar a ter aí as nossas resenhas, os nossos debates. Muito obrigado, Breno, muito obrigado a todos que estavam com a gente. Eu encerro por aqui mais um debate do Prática da Mente.